Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa cobertura de aquecimento para o Snyder Cut de Liga da Justiça. Eu sou Danilo Bertozzi e você está no Lâmpada Nerd. E hoje nós vamos comentar sobre o Homem de Aço. Vamos fazer aqui um top 10 dos melhores momentos de O Homem de Aço. Então, sem enrolação, depois da vinheta, bora comentar esse que é um dos meus filmes favoritos de super-herói. Mas como sempre, antes de começar o vídeo, só queria pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque agora, depois que terminou a nossa cobertura de WandaVision, vamos fazer esse aquecimento para o Snyder Cut de Liga da Justiça. Inclusive, já tem um podcast falando sobre o Homem de Aço e quarta-feira agora sai mais um comentando Batman vs Superman, e lógico que a gente também vai fazer vídeo de Batman vs Superman aqui no canal, cara. Então, se você tá empolgado pro Snyder Cut e quer relembrar um pouco desses filmes, vem com a gente que vai ser muito legal. E lógico, começou o cachorro a latir na rua. Sempre quando eu começo a gravar. É avião, é cachorro, é tudo. Daqui a pouco até o Superman passa voando aqui pra fazer barulho. Bom, mas começando a nossa lista, em 10º lugar está o nascimento do Kal-El. Essa é a cena de abertura de O Homem de Aço, onde a gente vê o nascimento ali do Kal-El, ou do Clark Kent, ou do Super-Homem, como quer que você chame o nosso querido Superman aí. Mas essa é uma das minhas cenas favoritas do filme, porque a gente vê o sacrifício ali dos pais do Superman, lidando ali com a burocracia de Krypton para mandar o seu filho nascido naturalmente para a Terra, cara. Esse é um dos momentos mais bonitos do filme, um dos momentos que eu mais gosto, e é muito lindo como o Zack Snyder colocou ali a relação dos pais tendo que sacrificar a sua relação com ele para ele sobreviver fora de Krypton. Eu sei que tem muita gente que fala, nossa, mas por que eles não foram juntos? Gente, eram 3 dias em que o Jor-El tinha descobrido que Krypton ia explodir, não dava tempo deles irem juntos. Ele até tinha planejado aquela nave ali para mandar o Kal-El para fora de Krypton, porque como ele já era uma criança que não havia nascido conforme os padrões de Krypton, ele decidiu ali mandar o filho dele embora caso o conselho quisesse interferir ali na vida do Kal-El. Por isso que já estava programado dele ir embora. Isso foi revelado pelo próprio Zack Snyder e fica até meio claro ali no filme. Mas de todo jeito, essa é uma das minhas cenas favoritas e merece muito a sua atenção se você for rever O Homem de Aço. Em 9º lugar está a cena Bem-vindo ao Planeta. Essa cena é do final do filme, é a última cena do filme, na qual o Clark Kent, ele bota ali o seu disfarce de jornalista e vai trabalhar no Daily Planet. Lá ele encontra a Lois Lane, que já sabia da sua identidade de Superman / Clark Kent, e ela vira pra ele e fala, bem-vindo ao planeta. Isso é lógico uma analogia ali ao nome do jornal na qual eles trabalham, que é o Planeta Diário, mas ainda assim é muito legal porque ela também faz uma analogia sobre o Superman estar se conectando com a Terra, virar um terráqueo ali. Então eu gosto muito dessa cena, do que ela representa, do peso que ela tem, e eu acho que ela fecha o filme de uma forma extraordinária, porque a gente vê aquele Superman sorrindo, com o disfarce clássico de Clark Kent, indo trabalhar como jornalista lá no Daily Planet. Então eu gosto muito dessa cena, é um dos melhores encerramentos assim do filme pra mim. Eu acho que não teria outro encerramento possível. Em 8º lugar eu escolhi a cena na qual a humanidade está unida. Essa é uma daquelas cenas na qual a gente vê um pouco do background de outros personagens conforme as ações do Superman. Como a gente pode muito bem lembrar, lá no filme tem a batalha contra o Zod e o Superman, na qual eles destroem toda Metrópolis. E nesse momento a gente vê a humanidade se ajudando ali. Tem uma cena ali em específico, que é a que eu tô comentando aqui, na qual o Perry ali, o chefe do Planeta Diário, ele vai lá e salva a estagiária quando aquela máquina planetária do Zod tá chegando lá para matá-la, porque ela estava presa nos escombros. E é muito bonito a gente ver como ele e o amigo dele ali se juntaram para poder tirar ela daqueles escombros, e mesmo eles não conseguindo ter força para tirar os escombros de cima dela, ele pega a mão dela e fica ali esperando o momento deles morrerem juntos, porque ela pede pra ele não abandonar ela naquele momento, cara. Essa é uma cena pequenininha, bem curta, mas é muito bonita, e a gente também tem o reflexo ali de como o Superman é muito importante nesse universo, porque se não fosse pelo Superman naquele momento, muita gente teria morrido graças às mãos do Zod. Então, eu acho que essa cena exemplifica muito bem como o Superman é esse salvador aí das pessoas. E em 7º lugar está a prisão do Superman, aquela cena que até virou um belo pôster aí de divulgação de O Homem de Aço, na onde o governo tem a falsa sensação de estar contendo o Kal-El, prendendo ele ali com as algemas, e ele vai preso ali
caminhando pelos corredores do FBI ali, ou do governo, mas essa cena é muito legal porque ele passa pra eles a sensação de que tá tudo bem, e lá depois que ele tem aquela conversa com a Lois, que ele explica que o S no peito é de esperança, ele entende que as pessoas estão lá ouvindo ele e não estão confiando muito nele, então ele levanta, vai lá, só separa a mão e quebra as algemas numa facilidade que só o Superman conseguiria fazer, cara. Esse é um dos momentos mais fodas do filme, porque você olha e fala, cara, realmente, os caras estão achando que uma algema vai prender o Superman? Como assim? Mas é muito legal quando eles têm aquele choque de realidade, tipo, fudeu, cara. O cara conseguiu soltar a algema sem esforço nenhum, a gente não tá lidando com qualquer pessoa. Em sexto lugar está a cena mais satisfatória do filme, que é a cena que o Superman vira pro Zod e fala: "Você acha que pode ameaçar a minha mãe?" Nessa cena o Zod estava procurando o códex ali que o Jor-El envia junto com o Kal-El, né? O códex ali das células dos kryptonianos que foram para dentro do próprio Kal-El, mas até então ele não sabia disso. Ele achava que o códex estava na nave que havia sido enviada junto com o Kal-El. Nesse momento ele pressiona ali a famosa Marta Quente para ela falar onde está o códex. Ela afirma que ela não sabe e aí ele começa a ameaçá-la. Ele chega até a jogar o carro dela ali, dando a entender que ele ia jogar em cima dela. E nesse momento o Superman vem do nada e começa a dar um socão ali no Zod, falando: "Você acha que pode ameaçar a minha mãe?" E essa é uma cena muito satisfatória porque todos nós temos mãe e a gente sabe que quem mexe com a nossa mãe merece sim levar um socão na cara. Então eu não faria diferente, eu acho que você também não faria diferente, mas essa é uma das cenas mais satisfatórias porque a gente como ser humano se conecta muito com essa cena. É uma das coisas que qualquer um de nós faria. Então eu gosto muito dessa cena e da agressividade que o Superman vai ali pra proteger sua mãe. É muito, muito bonita essa cena e muito significativa também, cara. Eu adoro essa cena, eu adoro esse filme, mas essa é uma das melhores cenas que tem. E em quinto lugar está a Batalha de Smallville, cara. Isso mesmo, a batalha em Smallville é um dos melhores momentos desse filme e eu acho particularmente que é uma das melhores brigas do filme. Ele tem muitas cenas de ação, mas a Batalha de Smallville é a minha favorita porque a gente vê a interação do Superman com as pessoas ali, com os próprios militares sendo salvos ali no meio da batalha que estava ocorrendo do meio do nada. E lógico, ela é a sequência também da cena em que ele fala: "Você acha que pode ameaçar a minha mãe?" Nisso, ele vai lá, briga com a Faora, briga ali com os outros soldados do Zod, briga com o próprio Zod e cara, é muito da hora. E ele vence essa briga por causa que ele já tinha controle sobre seus poderes, por mais que ele nunca tivesse dado um soco na vida dele, é a primeira vez que ele se solta pra brigar. Toda aquela raiva reprimida dele era a primeira vez em que ele poderia botar pra fora. Então a gente vê ali ele mesmo inexperiente indo pra cima, tentando proteger as pessoas, e tem um momento que a Faora até vira pra ele e fala: "Você é fraco, a gente não tem pudor nenhum e a evolução sempre vence." E aí a gente vê ali que o Superman, ele dá sangue pra poder derrotar os generais ali do Zod, cara. Então eu gosto muito dessa cena, tudo nela é incrível, os efeitos especiais, a trilha sonora, o set piece das cenas, tudo é maravilhoso nessa cena, cara. Gosto muito, 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 com certeza uma das melhores cenas aí de super-heróis do cinema. E em quarto lugar tá o sacrifício do Superman. Isso mesmo, o sacrifício do Superman naquela cena na qual a Terra planetária ali tá destruindo tudo e o Superman precisa destruí-la. Essa cena tem uma clássica homenagem ao clássico Christopher Reeve, na qual o rosto do Henry Cavill se transforma no rosto do Christopher Reeve. O Zack Snyder fez essa pequena homenagem, é uma coisa de 2 segundinhos quando a energia da máquina planetária tá passando ali pelo corpo do Kal-El, e aí de relance você vê que o rosto dele se transforma no rosto do Christopher Reeve e ele se sacrifica com todas as suas forças, mesmo que ele fosse morrer, para parar a máquina planetária, que aliás era a máquina que estava destruindo ali Metrópolis, na qual a gente comentou que a estagiária ali, a Jenny, que ela estava ali presa embaixo dos escombros com o Perry a salvando. Então essa cena pra mim é muito linda por causa desse sacrifício do Superman, mas ela é mais bonita ainda por uma referência ao Christopher Reeve, que queira você ou não, é um dos maiores Superman, sim. Ele vai ser referenciado em qualquer filme de Superman, porque ele foi o primeiro Superman que bombou no mundo inteiro, que fez as pessoas se apaixonarem pelo Superman, e ele é muito importante para a história do personagem. Então foi uma bela homenagem pontual, e você vê ali como os dois heróis são muito parecidos, cara. O Henry Cavill até tem um pouco do rosto ali do Christopher Reeve em alguns momentos.
Muito show de bola essa cena. Em terceiro lugar está a batalha do Zod contra o Superman em Metrópolis, cara. Quando o Zod toma consciência dos seus poderes e vai lá e começa a usá-los a seu favor contra o Kal-El, assim como o Kal-El estava fazendo com ele, a briga fica no nível astronômico de dois deuses se quebrando na porrada. Essa briga era uma das coisas que as pessoas mais queriam ver, porque afinal de contas a gente teve os outros filmes ali do Superman, como os do próprio Christopher Reeve, na qual teve sim muita ação legal, cara. Eu gosto bastante do Superman 2 do Christopher Reeve, na qual ele briga ali com o próprio General Zod também, que é muito legal. Tem umas bobajadas ali, como uma pessoa tá comendo sorvete, o General Zod assoprar tudo e o sorvete na cara do cara, assim, é bem tosquinho, mas ainda assim tem cenas de ações bem legais nesse filme do Superman. Já no filme de Superman de 2006, Superman o Retorno, o Superman não dá um soco, cara. Então a gente tava numa época que os efeitos especiais já eram muito importantes no cinema, já eram muito presentes, e a gente teve um filme do Superman que não mostrava o Superman brigando. Então o Zack Snyder veio aí e tirou toda essa carência que os fãs tinham de ver como seria o Superman caindo na porrada com o igual, cara. E eu falo que essa briga dele com o Zod é muito boa, porque o Zod tá no ápice de seus poderes, assim como o Kal-El. Então eles destroem toda a metrópole. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas se a gente botar em retrospectiva, cara, não tinha pra onde fugir. O Zod ia acabar com Metrópolis com ou sem Superman brigando. E é lógico que o nível de poder deles dois é sim de destruir cidades, afinal de contas são dois super deuses ali brigando. Eu gosto também quando o Zod descobre o poder de raio laser igual do Kal-El e ele sai quebrando ali todos os prédios, queimando tudo, é muito legal. E quando ele descobre que ele pode voar, ele e o Kal-El vão voando pelo céu, se enfrentando, é muito bom, cara, é simplesmente incrível. E continuando essa cena, o nosso segundo lugar é sobre a morte do Zod, a polêmica morte aí do General Zod. Eu sei que tem muita gente que acha que o Superman não mata, por mais que sim, nos quadrinhos o Superman já matou várias vezes, mas aqui em Um Homem de Aço foi uma decisão muito difícil pro Kal-El matar alguém ali de Krypton. Diferente dos outros kryptonianos, em que ele não matou diretamente, foi morto ali por causa de outras ações, o Zod ele precisou matar com as suas próprias mãos. O Zod ali, depois da briga deles, acaba caindo numa estação de trem e ele fala que se o Superman não vai ficar do lado dele, então ele vai acabar com tudo e todos da Terra pro Superman finalmente se juntar a ele. Nesse meio tempo ele vê ali uma família que estava presa num canto ali e ele ativa o raio laser dele para queimá-los. O Superman tenta o segurar, mas se você botar em perspectiva, não tinha jeito nenhum do Superman conseguir parar o Zod naquele momento, senão o matando. E no melhor estilo Zack Snyder ele vai lá e quebra o pescoço do Zod. Eu gosto muito dessa cena porque logo na sequência a gente vê como ele sentiu aquela morte de ter matado alguém de Krypton, assim como ele, um kryptoniano como ele, e ele cai gritando e se arrependendo ali, cara. É uma cena que eu gosto muito, significa muito sobre o personagem, fala muito sobre esse personagem que o Zack Snyder estava criando, e você pode gostar ou não, mas eu considero ela uma das melhores cenas. Aliás, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa cena, mas lógico, com respeito. E em primeiríssimo lugar está a melhor cena de O Homem de Aço, que é o voo do nosso querido Superman, cara. O primeiro voo do Kal-El é uma das coisas mais bonitas do filme, porque a gente tem a trilha sonora incrível, a gente tem uma atuação incrível do Henry Cavill, a gente tem um diálogo incrível ali do Jor-El com o Kal-El, e é muito bonito. A gente vê o Superman inicialmente pulando, porque inicialmente nos quadrinhos, lá em 1900 e bolinha, o Superman não voava, ele pulava muito alto, mais ou menos parecido com o que o Hulk faz. Porém, com o passar dos anos, os escritores foram falando, cara, vamos dar mais poderes pra ele, então o Superman aprendeu a voar. E tem essa referência bem pequena no começo ali, quando ele aprende a voar, em que ele dá vários pulos, inclusive ele pula numa montanha ali, e ele dá vários pulos até ele pegar o impulso e sentir que ele consegue voar, cara. Daí a música cresce, ele sorri, transita entre a natureza, transita entre a água, transita entre o céu e o próprio espaço, e finaliza ali fazendo uma clássica cena também de referência aos filmes do Christopher Reeve, na qual no final ele sempre voava entre o espaço num certo ângulo muito específico, como vocês estão vendo aí na tela, e no final do voo do Superman do Henry Cavill, o Zack Snyder fez essa homenagem bem pequenininha pra quem assistiu os filmes ali do Christopher Reeve, cara. Então,
Essa é a melhor cena de O Homem de Aço, na minha opinião, gosto muito e é uma das mais significativas aí do filme, se não a maior. Bom, mas é isso, espero que você tenha gostado aqui desse nosso top 10. Vou pedir pra você, deixa aqui nos comentários qual o seu top 10 melhores cenas do Homem de Aço aí, do Zack Snyder. E lógico, deixa o like e se inscrever no canal caso você tenha gostado desse conteúdo. Aproveita também para seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, porque lá comentamos todos os tipos de assunto relacionado à cultura pop, inclusive estamos fazendo uma mega cobertura do Snyder Cut lá no Instagram, cara. Segue a gente lá porque tá muito legal. Não se esqueça também de ouvir os nossos podcasts comentando os filmes aí do DCU. Já tem um episódio sobre o Homem de Aço, como eu comentei, o link tá aqui na descrição, e quarta-feira sai sobre Batman vs Superman. Eu vou ficando por aqui, um abraço e alright.